diretamente da cidade de Três Passos, no Rio Grande do Sul. Mais uma campanha de oração do Ministério Orais Sem Cessar. Oração da Misericórdia, com a pastora Maria Inês. Aos teus pés, Deus, eu quero amar. A paz do Senhor Jesus, amada igreja, louvado seja Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Então hoje é domingo, é dia de Santa Ceia, louvado seja Deus. Eu quero louvar e agradecer a Deus pela minha vida, pela sua vida. E tudo que começa bem, termina bem. E nós estamos iniciando bem essa semana, na presença do Todo-Poderoso. Quero louvar e agradecer a Deus pela vida do nosso irmão, que desceu as águas ontem. E também quero convidar você. Se você não for batizado ainda, se você não desceu as águas, você nos procure o pastor Luciano, procure a pastora Darilene, me procure quem mora perto aqui no Rio Grande do Sul, quem mora perto aqui da cidade de Três Passos, pode me procurar. Vai ser realizado o teu batismo, o desejo do teu coração. Nós precisamos tomar essa decisão, fazer como Jesus as ordenanças do Senhor. Eu tinha muita dúvida sobre o batismo, porque eu fui batizada, batismo é batismo é isso, batismo é aquilo, e eu já falei aqui, mas talvez você é a primeira vez que está ouvindo esse áudio, talvez você é a primeira vez que está ouvindo sobre esse testemunho que eu vou dar, pequeno testemunho, pequeno relato, porque Deus, Ele fala, amada igreja, Deus, Ele nos instrui, só que nós precisamos colocar em prática aquilo que o Senhor tem falado, e eu sozinha, eu e Deus, vinha aquela dúvida, o inimigo colocava a dúvida no meu coração, como ele coloca para você, coloca para todos nós. E será que eu preciso? Eu dizia, mas Senhor, o Senhor vem me socorrer porque eu preciso fazer a tua vontade. Eu sabia que Deus queria algo mais de mim. E eu tinha aquele desejo, aquela chama, estava queimando, não estava queimando, ela está queimando ainda dentro do meu coração. E eu preciso me posicionar. E num sábado à tarde eu conversando com Deus, não em voz alta, em pensamento, dizendo se eu for no culto, eu vou no culto, e se o pastor falar sobre batismo, eu vou descer as águas, porque essa é a sua vontade. Cheguei no culto, numa cidade próxima, 2 louvores, o pastor louvou, aí ele deu uma pausa, daí ele falou, igreja, tal dia vai ter o batismo. Quem é candidato a batismo? Meu Deus, a minha mão levantou praticamente sozinha, porque eu sabia que Deus tinha falado comigo. A impressão que dava que o pastor estava do lado de fora escutando, mas eu nem falei em voz alta. Mas o Senhor sabia que eu tinha pedido uma resposta. Então eu digo para você, quando você tem dúvida de alguma coisa, peça uma resposta para Deus. Deus te responde. E eu louvo e agradeço a Deus pela vida do nosso irmão que tomou a decisão ontem de descer as águas do batismo. Porque eu tenho certeza que o dia que eu desci as águas, o inferno tremeu. Algo mudou, algo sobrenatural, uma força tão grande dentro de mim que o Senhor me deu para enfrentar as batalhas. Não é que vai cessar as batalhas, vai vir batalha sim, nós não podemos mentir para ninguém. Nós estamos falando aqui da palavra de Deus e a palavra diz que o inimigo se enfurece, mas ele levanta para cair, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E como que nós vamos vencer as tentações? Nós vamos vencer as tentações orando, tendo intimidade com Deus, para nós resistir ao diabo. Agora, se você está no meio fio, se você está aí na mordidão, horas eu tô, horas eu não tô, tome uma decisão para de cochear em 2 pensamentos. Se Jesus orava, quem sou eu? Quem é você? Então pare de ser pedinte de oração. Pare de andar atrás das pessoas. Deus te deu uma boca, Ele responde, porque para mim Ele respondia e responde. E quando eu aprendi, quando eu tenho intimidade com Deus, porque quando eu vou orar por alguém, quem tem intimidade sou eu, não é você.
Então eu tenho intimidade com Deus, Deus responde a minha oração, Deus vai responder aquilo que eu vou pedir por tua vida, sim. Mas é que você não tem intimidade, Deus quer falar diretamente com você, para que você conheça Ele, para que você experimente o amor do Senhor. É por isso que nós precisamos orar, amada igreja. E a palavra do Senhor nos diz lá no livro de Marcos, aleluias, glórias a Deus, Marcos 14, 32. Abre sua Bíblia aí, medite nesse texto. Quando Jesus no Getsemane, foram a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: acautelai-vos aqui enquanto eu oro. E tomando consigo a Pedro e Tiago e João, começou a ter pavor e angustiar-se, e disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim esse cálice, mas todavia, porém o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-se-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não pode vigiar uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Então a palavra do Senhor está dizendo que é estranho, que me chama a atenção aqui, que o Senhor, Ele chamou Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Agora eu pergunto para você, Maria Inês, não pode vigiar uma hora? João, Maria, não pode vigiar uma hora? Olha o Senhor Jesus orando. Ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Quantas vezes a tristeza invade a nossa alma? Jesus sabia do que ele ia passar, que ele ia se entregar por mim e por você naquela cruz. Ele falando que a alma dele estava profundamente triste até a morte. Ele vai falando com Deus, ele se põe o rosto na terra e diz: Abba, Pai, todas as coisas são possíveis. Afasta de mim este cálice, mas porém o que eu quero, não o que eu quero, mas o que tu queres. Olha a oração de Jesus, ele ensinando eu e você a orar. E nós chegamos muitas vezes diante do Senhor e oramos, entregamos: Senhor, faça isso, porque se tu não fizer, eu vou sair da igreja, eu não vou mais. Mas quando o Senhor pede algo, nós não fizemos, mas nós queremos exigir de Deus, nós não queremos ter intimidade com o Senhor, nós não queremos buscar santidade e obediência, nós não queremos ter Ele em prioridade, mas nós queremos que Ele seja para nós como um supermercado. Eu preciso, eu vou lá. Eu estou precisando de uma bênção, eu estou precisando de uma porta de trabalho, eu vou lá. Eu estou precisando de um namorado, eu vou lá. Eu estou precisando de uma cura, eu vou lá. Jesus orando, ensinando eu e você a orar. E ainda nos ensinando, dizendo que para Deus todas as coisas são possíveis. Afasta de mim esse cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus falando com Deus, e eu na minha oração eu tenho aprendido: Senhor, a minha vontade é essa, mas a tua vontade. E sempre a vontade do Senhor, ela vem contra o meu eu, ela vem me confrontar.
E eu preciso aceitar, porque se Jesus não tivesse passado pela morte de cruz, se entregado por nós, o que seria de nós? O que seria de nós sem a misericórdia de Deus? E daí o Senhor vem lá e fala com Pedro. Por que Pedro, se os outros estavam juntos? Por que ele não falou com João? Porque Pedro, Deus conhecia Pedro. Como ele me conhece, como ele te conhece. Pedro era compulsivo, Pedro era um homem nervoso, violento, mas Deus escolheu ele por quê? Porque ele tinha atitudes. E é isso que eu e você precisamos ter. Atitudes diante das ordenanças do Senhor. Se o Senhor está pedindo para mim não ir naquele lugar, eu não vou mais. Se o Senhor está pedindo para mim abandonar, a graça do Senhor vai me fortalecer e eu não vou mais fazer, não vou mais pecar, eu não vou mais errar. Mas eu preciso ter o Senhor como minha prioridade. Quantas pessoas trocam o Senhor por um prazer da carne? Momentâneo. Porque o prazer da carne é momentâneo. Não vem me dizer que satisfaz por muito tempo, não. Eu já vivi. É a mesma coisa, tu se alimenta, tu vai lá, tu tá com o teu estômago saciado, oh aleluias, e você continua comendo. Você foi pra gula. Depois tu sente um desconforto. Dá repugnância. E assim é o pecado. Assim as coisas do mundo. Então eu e você precisamos orar, como o Senhor diz, para não cair em tentação. Vigiai e orai para que não entres em tentação. Então eu tenho que vigiar e orar. Pessoas que estão dizendo para mim, pastora, mas eu estou orando, mas não está vigiando com a boca, está falando o que quer, não está compreendendo o trabalhar de Deus, não está compreendendo que tem que ficar quieta, que naquele momento não era para falar. E como que eu vou ficar quieta? Pedindo domínio, controle na minha boca. O Espírito Santo que nos controla. O Espírito Santo é como um sensor, como eu falei ontem. Ele vai nos avisar, ele vai nos alertar. Então eu digo para você, o próprio Senhor está dizendo, o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Quantas pessoas trocando. Hoje poderiam estar na presença de Deus, mas trocaram. A carne venceu. Por quê? Porque alimentou a carne. Então o que eu alimentar vai ganhar, vai prevalecer. Se eu alimentar meu espírito, no momento das minhas fraquezas, quando eu estou fraca, eu vou para o Senhor. Senhor, eu preciso, olha, eu não queria mais, eu não quero mais errar, eu não quero mais pecar, eu não quero mais fazer aquilo que não era do teu agrado, eu não quero mais ter aquelas atitudes, mas eu ainda tenho, Senhor, mas me ajuda. Eu não sou melhor do que você. Eu tenho feito esses pedidos a Deus, Deus tem falado comigo. Eu tenho certeza, como o Senhor falou com o nosso irmão que desceu as águas ontem, em tão pouco tempo ele tomou essa decisão e você está em cima do muro. Você vai para cá, vai para lá, mas eu não estou preparado. Você nunca vai estar preparado. Mas e se Jesus voltar hoje? Eu te pergunto, ainda há tempo? Ainda há tempo de você se arrepender, pedir perdão dos pecados. Você tem fôlego de vida. Buscar as coisas do alto e no mais tudo será acrescentado. Deus vai acrescentar paz, Deus vai acrescentar alegria. Você vai ver que tu não precisa as coisas do mundo para você ser feliz. A presença de Deus. Nós temos que clamar mais a presença de Deus. Pessoas estão perecendo por quê? Porque não estão clamando, porque não estão buscando, porque não estão orando, porque não estão vigiando em primeiro lugar. Nós precisamos vigiar, amada igreja. O Senhor precisa ser prioridade. Mas quando eu coloco em prioridade o meu trabalho, quando eu coloco em prioridade os meus desejos egoístas, as minhas vontades, eu nunca vou ter intimidade com Deus. Eu nunca vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Eu tenho que abrir mão, eu tenho que morrer. Eu tenho que morrer para mim mesmo todos os dias. A minha vontade é essa, Senhor, mas eu, por que mandas, eu vou fazer isso. Pedro sempre revidava, mas ele obedecia. Ele tomou atitude, e eu e você precisamos tomar atitude hoje, talvez a atitude que o Senhor está pedindo para você hoje. Você talvez até poderia ceiar hoje, se fortalecer, porque a palavra do Senhor diz, eu louvo e agradeço a Deus pelo ministério Orar Sem Cessar, porque eu tenho aprendido muito com o nosso pastor presidente, o pastor Luciano.
culto de ceia para mim sempre era um culto de condenação nas igrejas físicas. Porque tem aquela história, ó, você tem que ser isso, tem que ser aquilo. E a palavra diz, examine-se a si mesmo e coma. Os sãos, eles não precisam de médico, é os doentes. Aí, aquele um tem um pecado lá, exemplo, ele cometeu adultério. Agora a fofoca não é pecado, é da mesma coisa, é a mesma coisa, porque a palavra diz que os fofoqueiros não herdarão o reino dos céus. É a mesma coisa do que aquele que cometeu adultério. Então é o mesmo pecado. Nós, humanos, que classificamos o pecado. Então eu preciso olhar para dentro de mim e pedir, Senhor, me liberta. Eu ainda tenho compulsividade por aquilo, eu ainda quero fazer aquilo, mas o Senhor, eu preciso vigiar e orar. Eu não posso ir em certos lugares que eu sei que os meus olhos, que as minhas mãos, que as minhas pernas vão me levar a pecar. Então eu preciso pedir para o Senhor, unja os meus olhos. Para o puro tudo é puro, para o imundo tudo é imundo. A palavra diz, aquele que está sujo que se suje mais, e o que está limpo que se limpe mais. Então nós precisamos nos limpar e tomar a decisão de ter o Senhor em primeiro lugar. Intimidade com Deus. Intimidade, como eu tive intimidade com Deus, o Senhor me respondeu sobre o batismo. Talvez você precisa fazer isso hoje. Você precisa falar com Deus, pedir uma resposta, como eu pedi. Foi uma simples resposta. Hoje o pastor vai falar, e o pastor falou. E eu desci as águas, e eu sei que muita coisa mudou. O inferno tremeu, porque estava nascendo aí uma nova vencedora. O Senhor não olha para o meu passado, Ele jogou no mar do esquecimento. O Senhor não olha para o teu passado quando você se arrepende. Sem intimidade comigo não há como você vencer. Não vai vencer sem dobrar os seus joelhos e na madrugada me buscar. Se Jesus orou, sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que tenho pra você. Mas sondei seu coração e vi desejo de adorar. Foi pensando então que decidi me revelar e lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. Cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, verá livramento. Sou eu o seu Deus. Se fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da sua vida, sou o Deus da sua história. E você irá sentar à mesa enquanto com glória não. Mas sondei o seu coração e vi desejo de adorar. Fui pensando então que decidi me revelar e lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, verá livramento. Eu sou o seu Deus. Se me deixarem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da sua vida, sou o Deus da sua história. E ninguém irá tentar a vencer enquanto com seja lá para o que for, pode contar com o Senhor. Pode contar com o Senhor, porque Ele está no controle do mundo. Se Ele for a tua prioridade, como assim, pastor?
em primeiro lugar o Senhor, depois a tua esposa, depois os teus filhos, depois o teu trabalho. Porque quando nós temos a presença de Deus, nós vamos saber tratar bem os nossos, nós vamos ser educados, nós vamos ter domínio, controle. É isso que o Senhor está dizendo para mim e para você. Nós vamos aprender a amar os nossos irmãos, nós vamos aprender a perdoar quando o Senhor for a nossa prioridade. Perdoar é um ato de inteligência, de sabedoria, porque quando você perdoa alguém, mesmo que aquela pessoa não mereça, nós não merecemos perdão, mas o Senhor nos perdoa. Então, quando mesmo que a pessoa não mereça, você dá um tapa na cara do inimigo. Você destrói as fortalezas de Satanás e Deus age na tua vida. Quando você se abre, quando você vigia, quando você não começa a guardar as coisas dentro do teu coração. Que o Senhor venha hoje clarear para mim e para você. Que o Senhor venha ser prioridade, que Ele toma a nossa vida nas suas mãos, nesse início de semana, os nossos sonhos, os nossos projetos, aquilo que eu tenho planejado para essa semana, que seja direcionado por Deus, e aquilo que não der certo, o Senhor sabe, porque como diz esse louvor, Ele abre porta onde não tem parede, e a porta que Ele fecha, Deus, que a porta que Deus fechou, ninguém vai abrir. E muitas portas o Senhor está fechando hoje para você compreender que Ele é Deus e Ele vai te moldar do jeito que você quer. Muitas portas estão se abrindo para você que está aceitando a vontade de Deus na sua vida, mas não fique de braços cruzados. Vigie e ore, como Jesus disse, que seja feita a tua vontade. Abba, Pai, Paizinho, que seja feita a tua vontade. A minha alma está angustiada até a morte. E olha só, quando Jesus estava angustiado, Ele foi orar. O que você faz quando está com angústia? Você liga para um, você liga para outro, você quer que alguém ore por você, você quer que alguém te dê uma palavra, mas você não coloca em prática, de nada adianta. Tu está perdendo o teu tempo. Então toma atitude. Toma atitude hoje, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Santo, Deus amado, Deus querido. Em nome do teu Filho amado Jesus, eu estou aqui diante de ti, do teu poder, da tua santidade, Pai. Eu te peço perdão dos meus pecados, das minhas falhas, Pai, me lava, me purifica no sangue de Cristo, Pai. Eu não quero mais errar, mas eu sei, Pai, que muitas vezes eu erro, mas que o Senhor venha me lavar, que o Senhor venha me purificar, Pai, e que eu não venha aqui, Senhor, julgar ninguém, que o Senhor tire de mim, Jesus, tudo aquilo que não provém de Ti, tudo aquilo que me atrapalha o meu crescimento espiritual, Senhor. Eu te dou livre acesso, entra nas áreas mais ocultas e escondidas do meu coração, que através da luz da Tua palavra, perdão, eu posso mudar, eu posso tomar atitude, eu posso me reposicionar contigo nesse dia, Pai. Pai querido, Pai amado, quero levar todas as vidas que estão agora neste momento na Tua presença, Pai. Vidas que talvez estão como Pedro, que adormeceram, Pai. A tristeza abateu, a angústia, a aflição, mas que o Senhor venha nos despertar nesse dia, Pai. E quando o Senhor chamou Pedro, Pedro despertou. Aleluias, glórias a Deus. E nós precisamos, Pai, nos reposicionar e ter intimidade contigo, buscar a Tua presença, buscar santidade e obediência, Senhor, que o Senhor seja prioridade nas nossas vidas, Pai. Eu te peço, Senhor, por todos os pedidos de oração, quantas vidas, Pai, que estão neste momento com dor, que estão nos hospitais, nos asilos, nos presídios, pessoas pensando em tirar até sua própria vida. Finais de semana o inimigo tem trabalhado, manipulado muitas mentes dos jovens, Pai, mas em nome de Jesus, que seja repreendido agora todo espírito da morte, todo espírito de suicídio. Eu te repreendo agora, em nome de Jesus, toda manipulação da mente desse jovem, dessa jovem, só porque discutiu com o namorado, diz que não tem mais sentido para a vida, que essa menina, que esse moço possa botar, Senhor, os olhos em Ti, Senhor, que o Senhor possa transformar, tirando essa angústia, tirando essa tristeza, esse desespero desta alma, Pai.
essa angústia, essa aflição que tomou conta dessa vida, Pai. E o inimigo está maquinando, mas em nome de Jesus, que todo laço, todo embaraço de Satanás seja cortado, seja dissipado agora em nome de Jesus. Derruba esse gigante por terra, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço, Paizinho querido, Pai amado, eu te louvo e te agradeço porque até aqui nos ajudou o Senhor. E eu te entrego, Senhor, nas tuas mãos, os meus sonhos, os meus projetos, Pai, aquilo que não deu certo essa semana, Pai, que o Senhor venha agir, Pai, conforme a tua vontade, que seja feita a tua vontade, Pai. Muitas vezes eu não compreendo, Pai, muitas vezes eu tenho falado com o Senhor, que parece que nada tem acontecido aos meus olhos humanos, mas eu sei que no mundo espiritual o Senhor está trabalhando, e há, Senhor, o mover das águas, há o mover no mundo espiritual, Pai, e no tempo certo a vitória chega, porque nada está atrasado. Aquilo que o Senhor determinou para minha vida e para a sua vida vai acontecer, mas neste momento, enquanto não acontece, muitas coisas estão sendo mudadas aos olhos humanos, que nós estamos vendo e achando que está tudo errado, mas aos olhos do Senhor está tudo certo, porque o Senhor, Ele sempre faz pelo melhor e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, Pai. Eu te peço, Senhor Jesus, por todas as vidas que te aceitaram, Pai, por todas as vidas que estão se reposicionando contigo, estão tomando decisão de se levantar, Pai, de ter o Senhor como prioridade nas suas vidas, que o Senhor venha fortalecer, Pai, que o inimigo não venha prevalecer, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor arranque agora os jovens, adolescentes, no mundo das trevas, no mundo das drogas, do homossexualismo, do lesbianismo, da prostituição, que a sua mão forte e poderosa possa arrancar essas vidas. Quantas mães, quantos pais estão orando neste momento, Deus, que o Senhor venha ouvir, que o Senhor venha inclinar os teus ouvidos e ouvir a oração desta mãe e deste pai que clama agora pelos seus filhos que estão, Senhor, amarrados, sendo cavalos de Satanás, Pai, que estão lá nos presídios, meu Deus, que estão nos valados, que estão no mundo do tráfico, Pai, que estão no mundo da violência, que o Senhor venha arrancar, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te peço, Paizinho querido, Pai amado, que o Senhor venha agindo poderosamente, Pai. Também quero orar pela vida do pastor Luciano, que está na frente desse trabalho, Pai, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha prosperar cada dia mais o teu filho, dando sabedoria, dando discernimento, Pai, para dirigir um grande rebanho que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Papai querido, Papai amado, eu oro pelos pastores, pelos obreiros, pelos missionários, pelos dizimistas, pelos ofertantes, Pai, que o Senhor venha abençoar cada um, Pai. Os bons samaritanos, aqueles, Pai, que têm nos abençoado, aqueles que têm dado as ofertas, Pai, segundo aquilo que o seu coração tem sentido, Pai. Que o Senhor venha dar uma medida sacudida, transbordante sobre cada vida, que o Senhor venha agir nas suas causas impossíveis, Paizinho querido, Pai amado, eu quero te louvar, Senhor, pela vida dos missionários anônimos que têm compartilhado, Senhor, aqui no Brasil, fora do Brasil, aqueles que têm compartilhado a Tua palavra, meu Deus, que muitas vidas estão sendo atingidas, Pai, porque um passa para um e vai passando para o outro e por outro e por outro, e assim a sementinha está sendo semeada, Pai, e que o Senhor venha dar os frutos, Pai, que cada um venha colher aquilo que está plantando. Meu Senhor, eu te louvo e te agradeço, Paizinho querido, Pai amado. Abba, Pai, ensina-nos a vigiar, Pai, ensina-nos a orar como convém, Pai, ensina, Senhor, a nós orar, Senhor, sem o nosso coração, meu Deus, deixar tudo no altar, Pai, que seja feita a Tua vontade, não a nossa, Pai. Pai querido, Pai amado, eu quero orar pela nossa nação brasileira. Eu quero orar, Senhor, pelo nosso presidente, Pai. Eu quero orar pelos políticos, Pai, por todos os candidatos, por todos os eleitores que no final da semana que vem vão estar votando, Pai. Que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha nos dar discernimento, Pai, de votar para a pessoa certa, aqueles que o Senhor já tem escolhido, Pai. Ministra no coração de cada um, que caia por terra todas essas leis que é para ser aprovadas, Pai, para destruir as famílias, para destruir os lares. Abençoa as nossas famílias, Pai, entra nas nossas casas, destruindo, Jesus, todo espírito de divisão, todo espírito de contenda, de briga, de ira, de raiva, de ódio. Destrói, Jesus, as fortalezas do inimigo, Pai. Abençoa, Senhor, abençoa este pai, esta mãe, Pai, que está pedindo por uma porta aberta, Pai. Abre essas portas, envia a providência, Pai. Quantas vidas não têm se alimentado nesse dia? Que o Senhor venha enviar a providência, Pai. Quantas crianças, Pai, estão necessitando, Pai, de algo, e que o Senhor venha, Pai, porque o Senhor diz na sua palavra
que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e que o Senhor supre as nossas necessidades, e nunca vi um justo a mendigar o pão, Pai, que ninguém venha mendigar, Pai, que o Senhor é o dono do ouro e da prata, que o Senhor venha suprir as necessidades de cada um, e que o Senhor venha ficar conosco nesse dia, que essa semana seja tudo de acordo com a Tua vontade, Pai, aquilo que nós precisamos consertar, Pai, que o Senhor ministra no nosso coração, através da luz da Tua palavra. Nós precisamos meditar na Tua palavra, Pai, e não se simplesmente ouvintes, Pai, mas colocar em prática aquilo que o Senhor está falando para nós, Senhor, que nós não venhamos a endurecer o nosso coração, que o Senhor arranca toda dúvida, Pai, tudo aquilo que o inimigo tem tramado, Pai, muitas mentes que estão cauterizadas, Pai, que não conseguem, Pai, entender a Tua palavra, que o Senhor abra o entendimento, Senhor, que o Senhor abra os olhos espirituais, que o Senhor abra os ouvidos espirituais, que o Senhor fale, Pai, porque o Senhor tem falado muitas vezes comigo fortemente, Pai, que o Senhor fala com seus filhos, Pai, que eles venham buscar de Ti a resposta das suas orações, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar cada vida, e que o Senhor venha abençoar o culto de hoje à noite, Pai, essa Santa Ceia, Pai, que o Senhor venha abençoar, Senhor, a todas as famílias, Pai, que o Senhor venha abençoar as nossas criancinhas, livra do acidente, livra do perigo, livra das tragédias das estradas, Pai, livra do homem sanguinário, afasta de nós o invejoso, violento, o homem sanguinário, Pai, que o Senhor venha afastar de nós, Pai, guarda-nos, livra, cobre os umbrais das nossas casas com o Teu sangue, livra do acidente, livra do perigo, quantas vidas estão viajando, Pai, que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha livrar de todo mal, assim eu oro em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto e te dê a paz. Que você possa receber a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a minha família é bênção do Senhor. E não esqueçam, na igreja hoje, o culto de Santa Ceia às 18 horas. No Ministério Orar Sem Cessar do Facebook e também no YouTube. Já vai lá, já vai compartilhando para que mais vidas sejam alcançadas em nome de Jesus. E você que está aqui no Brasil, fora do Brasil, vai compartilhando, que Deus possa te abençoar ricamente a sua vida em nome de Jesus. Até aqui nos ajudou o Senhor. E eu sou do Ministério Orar Sem Cessar. Venha você fazer parte conosco. E como eu falei já no início do áudio, se você quer se batizar, se você tomou essa decisão, nos procure. Sempre tem no banner do pastor Luciano, tem o número do Ministério Orar Sem Cessar, o número oficial. Nos procure, que nós vamos, se não é muito longe até a tua cidade, você vem até a nossa cidade e você vai ser batizado, porque ninguém pode impedir você receber essa decisão que você tomou, que Jesus é o único suficiente Salvador da tua vida. Jesus é o Filho de Deus. Se você crê, você pode ser batizado e você pode ceiar. Ninguém pode impedir você, porque muitas igrejas hoje estão cobrando pedágios para as pessoas entrarem e não podem. Nós temos que ser a porta que vai entrando, e quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Amém? Deus te abençoe.